Boa noite. Nós agradecemos a Deus por mais esse momento que nós estamos aqui. Queremos louvar o Teu nome e que possamos ter momentos agradáveis de comunhão com os outros e principalmente com o nosso Senhor. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Quando nós vamos transmitir a palavra do Senhor, nos dá calor, né? Eu estava com um pouquinho de frio e agora me deu calor. E também outra coisa, irmãos, toda vez que eu estou chegando aqui em Santa Terezinha agora, o João está fazendo assim para mim. Tá o João da Inês, né, João? Tá? Porque a gente está se reunindo ali no São Jorge e ele fala que logo nós vai estar por lá. Tá, mas a gente, a Angélica, sua família, o Jefferson, o seu irmão André Rechal, estamos lá de domingo às 9 horas da manhã na ceia, depois escola dominical, com as crianças, e tem sido muito bom. Então, que os irmãos continuem orando por esse trabalho, e o Senhor sabe a vontade dEle, e nós estamos tentando fazer o melhor lá, tá? Mas continue orando por nós, pelos professores, pelas professoras, né? Que são 3 professoras, a Maria Júlia, a Júlia e a Vanessa, tá? E os irmãos auxiliando também lá em cima com os adultos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, nós temos aqui uma situação que o povo de Israel estava passando mais uma vez, de desobediência à palavra de Deus. E nós temos aqui, a partir do capítulo 16, começa o reinado de Acabe, o pior rei de Israel. Ele fez coisas terríveis, ele construiu o templo a Baal, também ele fez altares a Baal. E o povo de Israel estava praticamente servindo a Baal. O povo de Israel, o mesmo povo que o Senhor tirou do Egito, o povo de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nesse momento estava servindo a outro Deus. E nós vemos aqui que Acabe realmente era um rei terrível, e juntamente com sua mulher Jezabel. Lendo os comentários, eu achei um comentário interessante que fala assim que Jezabel era o diabo vestido de saia. Tá? A mulher é terrível, a mulher comandava o reinado, e ela fazia o que queria, e Acabe simplesmente falava assim, abaixava a cabeça e falava assim, pode fazer. E essa mulher, juntamente com o rei Acabe, então a princesa Jezabel, começaram a fazer o quê? Perseguir também os profetas. Ela perseguia, alguns profetas saíram para fora de Israel, ela perseguia e também ela matava. Então nós vemos a situação que o povo de Israel estava passando, e o povo de Israel estava praticamente adorando a outro Deus, ao Deus Baal. Não vou entrar na questão de Baal, tá? Mas sim, depois nós vamos estar vendo mais para frente, o significado de Baal representando realmente o mundo. E começando no capítulo 18, no versículo 1, nós vemos ali que fazia exatamente 3 anos que não chovia. 3 anos e 6 meses, exatamente. O Senhor tinha mandado, 1 Reis capítulo 17, Elias sair de Israel, e após 3 anos o Senhor mandou Elias voltar e conversar com Acabe. E Elias volta para conversar com Acabe. E começa essa história no capítulo 18. O que acontece no capítulo 18?
Está tendo uma grande seca em Israel, por causa da chuva, que não chove durante 3 anos e 6 meses, e Elias volta. E o Senhor manda Elias procurar Acabe para conversar com Acabe. Nesse período, Acabe, vendo que não chovia, ele pega Obadias, que não é o profeta, mas sim o seu mordomo, ele pega Obadias e fala assim: Obadias, vamos sair pelas terras e vamos ver se nós achamos mato, capim para os nossos animais. Vamos procurar nos leitos dos rios, nos lagos, em alguns lugares, mas vamos ver se nós achamos capim, matos para os nossos cavalos, para os nossos bois, para nossas mulas, para que eles não morram. E Acabe e Obadias saem, um para um caminho e o outro para outro caminho. E o encontro de Elias é com quem? Com Obadias. E é interessante esse encontro de Elias com Obadias, por quê? Porque quando Elias encontra com Obadias, Obadias se pergunta assim: tu és o Senhor? No diminutivo, tu és o Senhor. Elias fala assim: sou eu. E Elias fala assim para Obadias: Obadias, eu preciso falar com Acabe. O Senhor me mandou falar com Acabe. A resposta de Obadias foi assim: mas aonde eu pequei? Porque Obadias achava que quando ele falasse para Acabe de Elias, Acabe ia matar Obadias. Falou assim: aonde que eu errei? Aonde que eu pequei? Elias fala assim: não, pode ir. Depois da conversa que eles têm ali, realmente, Obadias sai e comenta com Elias, e fala que Elias está lá. O rei Acabe vai ao encontro de Elias. No versículo 19, no versículo 18, Acabe fala assim, Elias fala: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Versículo 19: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os profetas dos postes ídolos que comem na mesa de Jezabel. Acabe ajuntou todo Israel no Monte Carmelo. Nós vamos pular o versículo 21 e nós vamos ver o que aconteceu. Elias mandou matar 2 novilhos, tá? Acho que a maioria dos irmãos sabem essa história. Elias mandou matar os 2 novilhos, e chegando lá, os profetas, Elias mandou construir os altares lá, os profetas de Baal também construíram os altares. Elias construiu altares com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E os profetas começaram a orar para quê? Para que caísse fogo do céu. E é também uma história interessante aí, que os profetas ficaram lá orando, pedindo a Baal para que caísse fogo do céu, e não caiu fogo do céu. Ficaram de manhã até meio-dia, começaram a se cortar e nada de fogo do céu. Elias também entra no meio e fala assim: será que o seu Deus não está dormindo? Ou está fazendo algo que não ouve vocês? E Elias depois ora para o nosso Deus e cai o fogo do céu. Elias mandou molhar lá até os novilhos, mandou molhar os altares, e todo aquele foi consumido, e a mão do Senhor caiu sobre os profetas de Baal também, todos eles morreram. Essa é a história. Mas o porquê que eu estou falando do versículo 21? Por que eu escolhi o versículo 21? Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é Deus, segue. Se é Baal, segue. Amados, o que eu quero trazer para nós essa noite, e que nós temos vivido nesses dias, o povo de Deus
e eu me coloco nisso, nós temos muitas vezes procurado coisas aí fora, coisas que não é da vontade de Deus. Nós temos buscado coisas, feito coisas muitas vezes que não é de Deus. Tudo nessa vida há um manual, vamos dizer assim. O nosso manual é a palavra de Deus. Para que nós façamos todas as coisas corretas, vou dizer na parte profissional, vários de nós também temos alguns manuais a ser seguido. Tá? Quem trabalha em processo de montagem sabe. Eu tenho que seguir todo aquele processo para que não aconteça nada errado. Ou vice-versa. Em uma equação, nós temos que seguir determinados números lá. Não me pergunte os números, não me pergunte nada, que eu não entendo muito pouco disso. Não me pergunte se tem que primeiro estar entre parênteses ou não, porque eu não sei nada disso. Mas nós temos uma forma correta para resolver algum tipo de problemas. E o que eu quero dizer essa noite é: não tem como servir a dois senhores. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Irmãos, e quando a gente começa a perguntar, ou para nós mesmos, você já fez algo errado? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que alguém vai levantar e falar que não fez. Tá? Então, só pensa com você. Tá, mas eu sei, todos nós já cometemos alguma coisa errada. Só que o povo de Israel estava agora constante naquilo. E, irmãos, quando a gente começa a cometer algum tipo de pecado, aquele pecado em nossa vida parece começar a se tornar uma coisa normal. Uma coisa que você se olha para aquilo e fala: não, isso é normal para mim. Muitas de nós, estou pensando assim, muitos de nós não, mas algumas pessoas que se dizem filhos de Deus, servos de Deus, não pagam imposto de renda. E tem que pagar o imposto de renda. Mas se você não começa a pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano você já começa a pensar no fruto do imposto de renda, se eu não pagar. Opa, vai sobrar um dinheirinho para mim no final do ano, vou deixar cair tudo em dezembro ainda, porque rende juros. Irmãos, isso é pecado. Passar no sinal vermelho é pecado. E cada vez mais nós estamos nos acostumando com as coisas do mundo. E até o Jefferson comentou já na reunião de manhã, e eu vou comentar uma coisa que ele comentou, porque a gente estava conversando sobre isso domingo passado, que nós não estamos mais influenciando o mundo, mas o mundo está nos influenciando. Nós estamos hoje em dia buscando cada vez mais coisas materiais, coisas que vai nos satisfazer, coisas que nos vai agradar, coisas temporárias. Mas o que nós estamos fazendo para agradar o Senhor? Alguém sabe o que quer dizer a palavra coxear? Alguém pode me falar? Não? Bem agora minha internet caiu.
que eu tinha marcado aqui, está aqui. Já apareceu. O significado é coxear, andar com muita dificuldade, ou se apoiando em uma das pernas, geralmente por deficiência física ou por lesão momentânea. O que eu achei interessante aqui é se apoiando em uma das pernas. O povo de Israel aqui, ele estava se apoiando nas duas pernas. Uma perna do lado de Deus e a outra perna do lado de Baal. Mas até que momento você consegue ficar apoiado? Vamos pensar na madeira, em um rio, né? Mais fácil. Até que momento você vai ficar apoiado em uma madeira, uma perna direita, uma perna da esquerda, apoiado em algum lugar na madeira? A tendência é que ela comece a abrir. E para que lado que você vai pender? Para que lado que nós vamos nos pender? Para que lado que nós vamos preferir? E Elias aqui estava sendo duro com o povo mesmo. Acredito que Elias, quando subiu no Monte Carmelo, ele ergueu os dedos e disse: a quem vocês vão seguir? Vai ficar em dois pensamentos ainda? O povo ali com medo de Acabe, eles preferiram ficar quieto, mas Elias foi duro com eles. Vocês vão ficar aonde? Vocês vão servir a quem? Se vai seguir Baal, então segue, vai lá. Mas vão seguir a Deus, segue. Escolhe um para seguir. A vontade, acredito eu, de Elias era falar assim, ó, vai tudo para lá. A gente quando pensa algumas coisas, né? Estava vindo agora mesmo no carro pensando, se nós fôssemos Jesus, né? Eu estava comentando com a Vanessa, com minha mãe com as crianças no carro, quando eu estava se fosse eu na cruz, e eu sendo Jesus, o que eu faria? Nós humanos, o que nós faríamos? Simplesmente ia descer da cruz e ia falar, acabou tudo. Sabe? Mas o Senhor não, o Senhor é misericordioso. Talvez Elias pensasse talvez da mesma forma, mas ele fala assim, irmão, povo, a quem vocês vão seguir? E nós muitas vezes também saímos das reuniões de quinta, domingo à noite, domingo de manhã, falando assim, nossa, que bênção, que maravilha, a palavra do Senhor veio falar comigo. Segunda-feira já vou ser diferente. Aí você acorda de mau humor. Perdi. Tá chovendo, né? Amanhã, segunda-feira, está chovendo, irmãos. Acordar cedo para trabalhar é difícil, né? Mas a palavra do Senhor falou comigo hoje. Amanhã, segunda-feira, eu vou acordar, não chegar no serviço. Na hora que eu ver meu chefe, falar para ele, esquece hoje, esquece eu. Vou fazer nada hoje. Né? Irmãos, vou falar a verdade, nós somos assim. Nós temos que todo dia pedir o quê? Fizer oração para o Senhor. Nós temos escolhas para ser feitas. E aqui Elias coloca a escolha para o povo. E eu quando penso em escolhas, eu já começo a pensar, Davi teve escolha. Davi, ele podia não ter olhado aquela mulher, que fugiu o nome agora, Betseba, né? Os dois ladrões na cruz tinham escolha. Um preferiu o paraíso e o outro preferiu a morte. O rico e Lázaro também teve escolha. Lázaro preferiu o Senhor e o rico foi para o inferno. Então, são situações na Bíblia que nós encontramos escolhas, mas para todas as escolhas temos duas opções.
Mundo, Baal ou o Senhor? Não tem como seguir a dois senhores. Não tem como torcer para o Palmeiras e para o Corinthians. Não existe isso. Então, irmãos, que nós possamos, esta noite, sair daqui pensando o que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos agindo. E o nosso Deus e o nosso Senhor não é só o Senhor do domingo. Ele é o Senhor da segunda, da terça, da quarta. Ele não é só o Senhor do trabalho, né? Porque tem lugares que a gente precisa mais do Senhor, né? Tem lugares que eu preciso mais do Senhor no trabalho. Tem irmãos que precisam mais do Senhor no trânsito, né? Porque gosta de dirigir, gosta de passar o sinal vermelho e falar que está certo ainda. Irmãos, o Senhor, Ele é em todo lugar o mesmo. E nós, servos do Senhor, também em todos os lugares, nós somos mesmos. Só que tem lugar que eu chego e falo aqui eu tenho que ser crente. Aqui é um lugar diferenciado, né? Opa! Aqui, se eu não for crente, alguém vai chegar lá para o Benedito e para o Flávio e falar que eu fiz alguma coisa errada. Então, aqui eu tenho que ser crente. No trabalho, lá ninguém sabe que eu congrego aqui em Santa Terezinha, então, eu vou fazer alguma coisinha errada que ninguém está vendo mesmo, e ninguém vai saber, ninguém vai contar nada para ninguém. Né? Na prova lá, preciso tomar 9, né, para passar de ano, essa média aqui. Opa! 2 mais 2 são 4. Facinho. Entrega o professor lá, 10. Opa, passei. A que nós estamos servindo, irmãos? Nós estamos influenciando o mundo ou o mundo está nos influenciando? Eu gosto sempre de pensar em Davi, porque Davi fez vários erros. O principal dele foi o adultério, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Depois o Senhor perguntou para ele também 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu sabes, Senhor, tu me conheces. São situações, irmãos, que muitas vezes o Senhor nos coloca naquela situação. Eu gosto muito quando chega na empresa a época de auditoria. ISO 9000, 14000, as ISO que temos aí. Passa todos os auditores, sempre primeiro o auditor interno, né, que é da própria empresa. Eles passam na empresa e perguntam assim: está tudo certo? Tá, né? Auditoria. Tá todos os documentos aí, como que faz, todas as OP aí, tá, tudo certo. Vocês estão usando todos os IPIs? Estamos usando todos os IPIs. Então tá bom, pessoal. Hoje, no meu caso lá, trabalha tranquilo, sem pressa, os auditores estão aí, então vamos manter a qualidade bem, porque daí é ISO 9000, tá? Então, os lixos tá certinho no lugar, aí tá tudo reciclado, tá tudo aqui, papel no lugar de papel, plástico no lugar de plástico, quem trabalha em empresas, tá? Daí vem os auditores externos, né? Os auditores externos têm que ir lá e assinar o papel que foi aprovada a auditoria da empresa, né? Daí vem sempre bastante gente junto, né? Daí tem sempre os chefes, os diretores, passa lá, pessoal, parabéns, fomos certificados novamente. Beleza. Amanhã, pessoal, esquece IPI, esquece o OP, vamos trabalhar que nós temos que produzir. Irmãos, eu trabalhei 3 dias corretos, que foram os 3 dias que os auditores estavam na empresa. O resto do ano,
A gente vai trabalhando, certo, mas não com a mesma segurança, não muitas vezes o lixo jogando papel por causa da correria do dia a dia. Será que o Senhor está auditando a cada um de nós aqui também? Será que o Senhor está auditando a cada um e falando assim: vocês estão fazendo o que é correto? Será que vocês estão fazendo aquilo que realmente eu estou pedindo? Será que nós estamos realmente servindo ao Senhor? Nós cantamos o hino aqui agora. Pode ser um rei. Quem cantou? Gabriel, sabe de cor? O finalzinho como que é? Sérgio que canta. Até o fim. Obrigado, Eliezer. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Palavras fortes, né? E muito fortes. Estava comentando esse tempo atrás no serviço que o Senhor muitas vezes, a gente não sabe por que a gente está em certos lugares, mas depois a gente vai saber. Esse dia até o Paulo comentou comigo, quando eu estava saindo pela porta, o Paulo perguntou do trabalho no São Jorge, eu falei: Paulo, a gente está lá, assim, ele falou: Daniel, tem coisa que você não vai ver. Tem crianças que ali vai ser salva e você não vai ver. Talvez vai ser em outros lugares, mas no céu a gente vai saber. Aquelas pessoas, aquelas crianças foram salvas pelo nosso trabalho ali, pelo trabalho que a gente fez, que a gente está fazendo ali. Mas tem coisas que talvez eu não veja. Tem coisas que o Jefferson talvez não veja, o João Marcos não vai ver. As professoras também não vão ver. Mas, irmãos, tem outras coisas que nós vamos ver. Nós vamos ver, e o Espírito vai nos tocar, quando nós deixarmos de testemunhar do Senhor. Irmãos, e não é gostoso quando o Espírito toca na gente, quando a gente comete alguma coisa que a gente deixou de fazer. Eu perdi um amigo meu aos 15 anos de idade, e eu nunca tinha pregado o evangelho para ele falado, eu já era salvo. E quando esse amigo meu morreu, quando eu vi ele lá no caixão, não podia fazer mais nada. Então eu falo assim, a gente está deixando a oportunidade passar, de testemunhar do Senhor. E por quê? Porque nós temos vergonha. Porque o mundo está lá. Mas o que nós temos que ser no mundo? Luz. E a gente está fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. E nós estamos ficando também em silêncio? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? E o povo respondeu o quê? Nada. Sabe quando o povo respondeu? Quando caiu o fogo do céu. Daí o povo respondeu: Senhor Deus, reconhecendo o Senhor Deus de Israel, reconhecendo o Senhor, mas precisou do quê? Do milagre, de algo extraordinário. Precisou os 450 profetas de Baal ficar lá clamando o dia inteiro, clamando, se cortando, jogando sangue lá deles próprios, e nada. Elias foi lá, caiu fogo do céu, consumiu o novilho, consumiu a água lá que estava lá. Daí o povo viu que realmente o Senhor Deus era o Todo-Poderoso e não Baal. Após 3 anos e meio,
o povo reconheceu novamente que Deus, que tinha tirado seus pais do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito maravilhas, reconheceu naquele momento: nós vamos seguir ao Senhor, e vamos deixar de seguir Baal. Irmãos, que realmente nossos corações, nós possamos servir somente a um Senhor. Porque o Senhor procura o quê? Adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura adoradores que possamos realmente adorar ao único e verdadeiro Senhor. Que possamos realmente buscar no nosso manual, na palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que não ficamos somente perto das nossas auditorias, né? Porque chega daí para nós que usamos aqui à frente, ou as professoras aí, esse semestre aqui eu vou dar aula para os alunos da escola dominical. Então, durante 6 meses, eu tenho que ficar mais santo. Porque depois dos outros 6 meses, eu posso ficar mais tranquilo. Essa semana aqui eu tenho que pregar lá na igreja. Então, essa semana aqui, fazer tudo certinho, tudo correto, porque essa semana eu tenho que ser mais santo. Só que o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é santo, santo, santo. Não vamos colocar dias para servir ao Senhor. Não vamos colocar momentos para servir ao Senhor. Porque o Senhor nos tirou cada um aqui do lamaçal. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que possamos pensar isso essa noite e que possamos cada vez mais procurar servir ao único Deus verdadeiro e santo. Que procuramos servir ao nosso Senhor Jesus, que era o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém.